aquilo que a gente entende que é o mais saudável, mas é próprio da consciência assumir a liderança da própria alma. E mesmo com ela se queixando e se estribuchando, mantenha a posição, querida, porque você não está errada. Sim, foi um mal menor. Por enquanto, você não consegue sentir isso. Mas se você mantiver a direção, se você não retroceder, se você, mesmo depressiva, mesmo com saudade, mesmo sendo constantemente assaltada por pensamentos e sensações de que você foi precipitada, de que você poderia ter mudado ele, de que poderia ter sido diferente, de que tudo só dependia de você ter tido um pouquinho mais de paciência. Ou seja, coisas dessa natureza que ficam ali bombardeando a nossa imaginação e as nossas ilusões o tempo todo. Se você resistir e passar por isso, querida, acredite no que eu vou te dizer. Isso que você está sentindo passa. Isso que você está sentindo é uma dor que possui um ciclo. Ela inicia, atinge um ápice, e depois ameniza e passa. E aí eu vou te dizer uma coisa, querida. Quando passar, lá do outro lado, o grande prêmio que você vai conquistar será o troféu do domínio próprio. A sua consciência ganhará a liderança sobre a própria alma. E é isso que consiste o amor próprio. Amor próprio não é sentimento, não é sensação. Amor próprio não é uma sensação de coragem. Ah, eu vou separar. Não, coragem, sensação de coragem é sensação de coragem. Amor próprio é uma decisão da consciência na direção de se preservar daquilo que notoriamente está te prejudicando, mesmo que essa decisão te coloque na contramão dos seus próprios sentimentos. Isso é amor próprio. E minha amiga, é isso que você está conquistando. De modo que eu creio, inclusive, que esse sujeito que você mandou sair da sua casa, ele foi apenas um meio que a vida usou para poder te presentificar com essa graça. A graça de se tornar a líder da sua própria alma e de viver capitaneada pelo bom senso, pelo amor próprio e pela sabedoria. Sendo assim, querida, que Deus te conceda luz e paz, ok? Gente, eu sei que eu acabo passando muito tempo aqui e eu tô vendo que estão tendo vários comentários, só que eu resisto piamente de interromper a minha linha de raciocínio, porque senão depois eu me perco. Então fico aqui respondido essa questão, mas eu vou dar uma lida aqui nos comentários para a gente poder interagir um pouco, viu? Lendo aqui no Instagram, tem a querida aqui que fala: essa mulher vai superar tudo isso e ele depois de certo tempo vai mendigar o afeto dela. Acredito que ele vai voltar. Querida, eu não duvido não, porque esse tipo de pessoa também é escravo da carência e vive como um abutre, tentando sempre sentir cheiro de carniça. E é ele provar de uma possibilidade de rejeição, ele quer de novo correr para os braços daquilo que ele sabe que vai aceitá-lo de volta. E é o tipo de gente que é conforme aquela ilustração de Tiago lá na epístola dele, é como o mar
que está sempre espraiando e retornando, indo e voltando, ou seja, aquele simbolismo que aponta para o significado de alguém que está sempre dando voltas e não chegando a lugar algum. E aí nessa direção, minha amiga, eu torço para que essa nossa amiga aqui da questão mantenha o curso do barco, né? E vai ter ausência de sentimentos por ele não conseguir sentir raiva. Verá tudo como aprendizado. Que assim seja, querida. Eu desejo assim também. Eu vou aqui agora para o TikTok. Vou retornar aqui. Ele já está em outro relacionamento com uma quarta mulher. Bem, eu não sei sobre o que se estava comentando aqui. Qualquer coisa eu peço a gentileza de me mandar aqui um pouco mais de detalhes, ok? E aí vem uma querida aqui com ela: olá, eu passei por isso e fiz contato zero com ajuda psicológica e espiritual. É muito profundo. Ok, querida, eu não confesso que eu não sei se eu conseguir. Tenho que conhecer a mim mesma. Isto está me motivando à mudança. Jesus está me ajudando. Oh, querida, que bom. É isso. Vai nessa direção, ok? Autoconhecimento conciliado com uma espiritualidade saudável certamente lhe serão ferramentas preciosas para que você construa uma direção adequada na direção da vida, viu? E aí eu venho outra querida e coloca o seguinte: estou passando por tudo isso, fim de um relacionamento, dói muito. Dói muito mais a pessoa disse para mim. Dói muito mais o que a pessoa disse para mim. Ok. Tenho depressão crônica muito forte, decepcionada com tudo isso. Felipe, fala comigo. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Se você constata já estar numa depressão, por favor, assim que a gente terminar essa nossa conversa aqui, procure uma ajuda profissional. Comece com um psicólogo. Se tiver que ser, procure um psiquiatra para você ter uma ajuda medicamentosa. Se você já faz acompanhamento, estreita os laços para que você possa passar por essa fase. Fim de relacionamento nunca é fácil. É sempre doloroso. E a dor em si, ela não é patológica. A dor é só a dor. Tudo vai sempre depender daquilo que a gente faz com a dor. E você sublinha aqui que a dor piora ainda mais por aquilo que a pessoa disse para você. E mais abaixo você faz a colocação decepcionada com tudo isso. E aí, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Meu pai do céu, essa é a Siri do computador aqui se intrometendo na nossa conversa. Enfim, deixa eu te dizer uma coisa, querida. Essa é uma frase que eu costumo repetir com demasiada frequência. A dor da desilusão, ela é proporcional à altura da ilusão que a gente se permite levar. A dor da desilusão, ela é sempre proporcional à altura da ilusão que a gente se permite levar. Por que eu digo isso? Você relata que possui depressão crônica. Nesse cenário, muitas vezes a pessoa passa por períodos tão prolongados, fazendo gestão de sentimentos e pensamentos negativos,
que quando por um momento, seja em função de um tratamento ou de novos panoramas que surgem na vida, e essa pessoa sai dessa condição de depressão, se estabelece nela uma certa euforia defensiva, onde ela tenta se agarrar com todas as forças naquilo que seja alegria ou transmita alegria, como forma de ela garantir a ela mesma de que aquela depressão não vai mais retornar. E é nessa hora que essas pessoas ficam tão positivas que chegam a se tornar um pouco imaturas e ingênuas. Porque a vontade delas de acreditar é tão grande que elas acabam indireta e inconscientemente se auto-sabotando, forjando o cenário propício para elas voltarem a se decepcionar. Então, nessa direção, isso fortalece o fato que eu estou aqui te recomendando para que você procure uma psicoterapia, para que nesse caminho você possa equilibrar esses elementos dentro de você e, mediada por um olhar especializado e experiente, isso possa te ajudar a fazer a construir um caminho equilibrado e que às vezes pode passar pela tristeza, mas a tristeza não é sinônimo de depressão e dor não é sinônimo e dor não é sinônimo de derrota ou de inferno. Isso porque você está passando por um término de relacionamento e ficou muito doída e sensibilizada por aquilo que a pessoa te disse. Mas você não é o que a pessoa te disse. E se, por alguma razão, você reconhece que o que a pessoa te disse é uma verdade sobre você, então você precisa entender o porquê que isso te machuca tanto. E isso também será útil de você entender numa psicoterapia. Paulo, o apóstolo, ele diz uma palavra que é muito interessante para a gente refletir. Ele diz: tudo o que se manifesta é luz. E só na luz a gente pode tratar. Ou seja, só quando a coisa vem para a superfície, a gente então pode trabalhar naquilo. Seja entendendo que aquilo diz respeito ao outro, então a gente separa. Seja entendendo que aquilo diz respeito a gente, então a gente melhora. Sim, porque aqui está uma distinção necessária. Entender se aquilo que o outro te falou diz mais respeito a ele do que a você, ou se aquilo que o outro falou, mesmo envolvido pelo desgosto da ofensa e pela tragédia da agressividade, possui algum fundo de verdade que seja válido para você crescer, para você se apropriar e tentar trabalhar na direção de se aperfeiçoar. Mas trancafiada no seu próprio canto e à mercê de sensações e sentimentos depressivos e depreciativos, minha amiga, o seu olhar vai ficar muito distorcido para você conseguir se orientar no meio disso tudo. Então, minha amiga, procure ajuda, ok? Faz parte, sobretudo nesse momento de extrema sensibilidade que você está passando. Tá bom, querida? Que Deus te abençoe grandemente. Meus amigos, até pelo pouco de atraso que eu comecei aqui, eu ainda vou me tomar aqui a liberdade de ler mais uma última questão
Vou ler aqui a questão de uma amiga também, me enviada aqui no Instagram, no direct aqui do Instagram. Embora depois ela até já colocou aqui que a situação se resolveu. Ok? Mas eu vou ler aqui, porque querendo ou não, sem dar endereço, sem dar identidade, eu creio que possa ser útil para a gente até sempre estar ajudando outras pessoas, né? E diz assim: sou casada 2 anos e estou junta há 10 anos. Fui para a casa da minha mãe em outra cidade para ela me ajudar com o meu bebê, pois eu estava muito sobrecarregada. Fiquei 15 dias na casa da mãe. Da segunda vez que fui, fiquei 20 dias. Meu marido não gosta quando eu vou para lá. E ele tinha determinado que se eu voltasse antes... Na verdade, ele tinha determinado que se eu não voltasse antes, ele iria ficar com outra mulher. Olha isso. Depois, ele mesmo confessou ter se relacionado com outra mulher, pois considerou que fui embora de casa, por não ter voltado na data que ele determinou. Seria traição? Ele fala que não é. Fala que não estávamos juntos, que eu que fui para a casa da minha família. Meu relacionamento é abusivo e estou tentando sair, mas fico com essa dúvida. Querida, eu fico a pensar que você deve ter 13 ou 14 anos de idade, né? Só pode ser, mas não sei. Porque, e talvez o seu namorado tenha 8 anos de idade. Porque, meu Deus, o entrosamento aqui é algo absurdo entre vocês. E com uma questão dessa natureza, embora você vira e diga aqui depois, posteriormente, que a situação já está resolvida, eu fico a imaginar como. Bem, nada justifica uma traição numa relação. Mas eu acho que seria muito importante, querida, você amadurecer, no caso os dois amadurecerem, para determinados pressupostos básicos de uma relação. Você engravidou, e naquilo em que você engravidou, me parece que você e o seu marido trabalham com a ideia de que filho e gravidez é coisa de mulher, e ele se distanciando e só trabalhando e não te ajudando em absolutamente nada. Então você se vê quedada a querer ir para sua família e ter a assistência da sua mãe. Uma vez que não tem a possibilidade deles virem até você, então você decide ir até eles para então ter um pouco de fôlego no cuidado com o seu filho. Mas aí isso se faz o quê? De maneira arbitrária. Você sai e deixa um cara que me parece ser nada amadurecido. E você então está sendo ali cuidada e amparada pela sua família, mas existe uma situação pendente não acordada com o seu marido. E aí o seu marido tem essa brilhante ideia, para não dizer o contrário, de querer te manipular com um pretexto que parece que passeia na animalidade primitiva de todo homem.
que é a de provar uma segunda mulher, mesmo ele estando comprometido. E aí, numa situação como essa, parece que ele encontra o pretexto perfeito. E ele te ameaça, mas já tendo todas as estratégias para a realização no bolso. De modo que, mesmo que você voltasse mais cedo, possivelmente ele já teria feito o que ele já tinha decidido fazer. E o pior disso tudo é o orgulho, porque, ao meu ver, eu acho que não se está lidando ainda, na melhor das hipóteses, com um sujeito maduro. Né? Porque, na pior das hipóteses, está se lidando com alguém sem caráter. Eu não sei o que você menciona com relação a perceber o seu relacionamento como abusivo e de que está tentando sair dele. Olha, querida, se para além desse acontecimento o que vocês vivendo são ofensas, distanciamentos, agressividades, minha amiga, a minha oração é para que Deus toque no seu olhar e na sua consciência, para que você se perceba alguém para muito além desse tipo de prisão. Porque você está numa relação que está contribuindo em grande medida para te nivelar e te aprisionar muito aquém de quem você pode ser na vida. Isso porque a coisa é feita com tanta manipulação que, inclusive numa flagrante traição, porque um sujeito com maturidade e caráter, ele te chamaria para conversar e repensaria os limites da relação. E se ele, por qualquer razão que seja, quisesse ainda manter a posição e o orgulho de não te ajudar em nada no cuidado com o filho, então que ele se decidisse se separar. Mas em não se decidindo se separar, só mantendo um repertório de agressividades e ofensas, no final das contas, ainda vem com essa manipulação, com essa chantagem. Ou você volta ou eu vou te trair. Isso é covardia. Covardia de um egoísmo perverso, de quem privilegia as próprias necessidades em detrimento da realidade do outro. Ora, na esteira de quem faz isso, querida, eu fico a imaginar como é o todo da relação de vocês. O todo da relação de vocês. Então, eu só penso que vocês resolveram tudo, porque o que eu mais assisto resolveram tudo você voltou para casa, você resolveu aceitar que ele não te traiu, você resolveu comprar a argumentação dele, de que na verdade ele não te traiu, e aí agora você está proibida de ir na sua mãe para ela te ajudar. Porque de fato, nas primeiras vezes, pode ser que você acabou se prolongando demais. Mas ele parece que tendo um poder argumentativo e persuasivo, e talvez pela agressividade mais expansivo do que você, ele conseguiu, não sei se te convencer ou impor sobre você, que na verdade o que ele fez não foi uma traição, foi um castigo. E aí você aceitou. Porque você é insegura, porque você não tem certeza daquilo que você sente, porque você talvez tenha uma família de que se você falar de separação, a sua própria família vai te apedrejar, mesmo você contando para eles as coisas que tóxica, só que tapando o sol com a peneira para você não sofrer tanto.
Foi assim que você resolveu essa questão, querida? Porque é esse tipo de resolução que vira e mexe eu assisto por aí. Se foi assim, querida, a minha oração é para que haja sobre você um santo molestamento do Espírito, soprando em você a doce consciência do amor próprio, da dignidade, do brio e da saúde, a fim de que você possa, com o devido entendimento e motivação, encontrar o momento e a ocasião para, aí sim, colocar um ponto final nessa relação tóxica. Se o que eu estou falando é pertinente e faz sentido para você, querida. Sim, pela via das dúvidas, procure também um profissional para você, de repente, ouvir alguma boa orientação, fazer uma boa análise, se autoconhecer e, de repente, entender a origem da sua carência, da sua insegurança e do porquê você vive cedendo para aquilo que está notoriamente te prejudicando. Isso eu deixo como uma provocação, no melhor dos sentidos, para você pensar, querida. Gente boa, me parece até que aqui no Instagram deu uma ligeira trava, mas retornou, né, Guto? Que assim seja. Espero que a gravação aqui permaneça íntegra. De tudo, gente boa, eu vou parar por aqui. Nós já estamos até extrapolando um pouco o nosso prazo regulamentar. Mas com a graça de Deus, semana que vem estaremos juntos novamente. Seja aqui na minha live ou numa live que eu vou gravar junto com uma amiga querida na quinta-feira. Mas a gente vai se falando até lá. De tudo, eu quero agradecer de coração a audiência e a participação de todos vocês, viu? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu perfil no TikTok, no Instagram. E quem não conseguiu assistir ele todo, com a graça de Deus, ainda essa semana ele também vai para o meu canal no YouTube. O canal Felipe Nazarete. E que se você não conheceu, eu te convido a conhecer. Vai lá, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para ajudar aqui o nosso trabalho, viu? Gente, muito obrigado por tudo. Uma boa noite para vocês, uma boa semana e com a graça de Deus até semana que vem. Valeu, gente boa aqui do Instagram